Existem só duas formas de você aprender alguma coisa na vida. A primeira é pelo jeito difícil e a segunda é pelo jeito ainda mais difícil. E essa é a principal lição quando você para pensar em aprendizado. Aprendizado não é uma coisa fácil, não é algo que vem e cai do céu como se fosse uma coisa incrível, entra na sua cabeça e aquilo passa a ser o seu normal. Nenhum tipo de aprendizado, pelo menos nenhum tipo de aprendizado que dura por muito tempo, é feito baseado em algo fácil. Se for fácil, o seu cérebro descarta. É por isso que quando você lê, você não consegue reter muita coisa, por causa que você está lendo de maneira passiva, e isso faz com que o seu cérebro gaste menos energia, então ele acha que é mais fácil, ele retém menos. Por exemplo, que nem eu estou fazendo agora, eu estou gravando um vídeo. Um vídeo é muito mais difícil do que você ler, por causa que o seu cérebro está gastando muito mais neurônios, digamos assim, muito mais energia para conseguir passar o conhecimento adiante. É a mesma coisa que conversar com uma outra pessoa. Então o seu cérebro acaba desenvolvendo mais aquele conhecimento quanto maior a dificuldade para aprender ele. Isso é um ensinamento de vida, porque eu literalmente acabei de passar por uma experiência que comprovou isso para mim. Mas antes eu quero pontuar um aprendizado de xadrez, que é: boas jogadas nunca vêm de posições ruins. Para você ter boas jogadas no tabuleiro de xadrez, você precisa ter posições boas. E posições boas vêm de jogadas boas anteriormente feitas dentro do tabuleiro. Então, se você se vê numa situação ruim, é muito difícil que a sua melhor jogada, a sua melhor forma, a melhor coisa que você for fazer naquele momento, dá um resultado perfeito, digamos assim, um resultado dos sonhos. Você se colocou numa posição ruim, agora a melhor jogada, por exemplo, é você conseguir sair dessa posição ruim. Hoje eu senti muito isso, por causa que eu vi vários problemas, ou várias coisas que eu deixei de fazer, ou regras que eu acabei não seguindo, e várias coisas desse tipo, que me fizeram entrar numa posição ruim. E dentro dessa posição ruim, vários problemas começaram a surgir ao mesmo tempo e eu tinha que manejar todos eles ao mesmo tempo, num período onde era de extrema urgência que eu focasse em uma coisa só. E eu percebi isso, que às vezes a gente passa por esses momentos de que muitas coisas começam a atacar a gente de todos os cantos e a gente fica pensando: nossa, os céus estão me desafiando, o mundo está contra mim, fulano me odeia, mas na verdade é só que várias coisas estão em posições que estão para te atacar, mas é que você está na posição errada, você está numa posição de desvantagem, e isso acaba trazendo várias jogadas ruins subsequentes. Então, você está numa posição ruim, e aí você vai para uma posição pior, por causa que você já estava numa posição ruim, aí você faz uma jogada ruim, aí isso vai levando a posições cada vez piores, e quando você vai ver, você perdeu o jogo do tabuleiro. E aí, vou passar isso um pouco mais para a realidade agora, foi isso que eu senti. Eu estava no meio do trabalho e eu tinha, hoje é segunda-feira, então tinha muito serviço para fazer. Eu, no meio da urgência do trabalho, tive que ficar resolvendo várias outras coisas, não ao mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo o trabalho, mas uma coisa foi surgindo atrás da outra. Então, aparecia esse problema no trabalho, aí eu resolvia. Aí aparecia outro problema no trabalho, aí eu resolvia. Aí aparecia outro problema de que eu lembrei que eu deveria ter feito, aí eu ia lá e fazia. Aí foram seguindo várias coisas, e se eu não tivesse aquela crença que eu coloquei atrás no último vídeo, que era: eu vou fazer tudo o que tem que ser feito, independente do que for necessário, eu não teria conseguido, eu ia começar a entrar em pânico. E isso me ensinou uma lição. Essa foi a lição que eu aprendi. Se você está numa posição ruim, é muito difícil que as suas melhores jogadas vão te trazer bons resultados. Você tem que criar um ambiente, ou você tem que entrar numa posição de vantagem para você conseguir fazer jogadas boas o suficiente para você ganhar retorno. Então, muitas vezes, o seu principal objetivo não é você ir para, por exemplo, aqui, você sair de 0 inscritos no YouTube para 1 milhão de inscritos. Às vezes, o seu objetivo é conseguir fazer o seu vídeo não parecer ruim. Esse é o seu primeiro objetivo. E aí, o seu segundo objetivo é conseguir pessoas olharem para o seu vídeo.
Aí você vai indo pro... E aos poucos você vai saindo de uma posição de desvantagem para ir para uma posição de cada vez mais vantagem, até que as suas jogadas comecem a trazer cada vez mais resultados. Porque pensa comigo, imagina que eu tô com o Nokia tijolão fazendo um vídeo. Eu coloco o Nokia tijolão aqui para gravar sem iluminação, que não eu tô fazendo agora. Agora eu tô com iluminação, sem nenhum tipo de negócio de áudio, tipo, nenhum fone de ouvido, coisa parecida. Não edito e posto no YouTube. Esse vídeo não vai performar bem, porque a pessoa vai olhar, vai clicar, não vai gostar do vídeo, do áudio, do jeito que eu falo, da iluminação, da qualidade, e ela vai sair em tipo 10 segundos. Isso quer dizer que você fez uma jogada baseada numa posição ruim, que é você estava em desvantagem, e isso trouxe pouco resultado. Porque o seu objetivo agora não era fazer a melhor jogada para conseguir o melhor resultado. A sua jogada agora deveria sair dessa posição ruim, para você ir para uma posição melhor. E aí você evolui a sua posição, você ganha vantagem. Que nem eu. Eu comecei a colocar fontes de luz para o vídeo ficar melhor. E o vídeo melhorou muito mais. Aí eu vou colocar na edição agora, vou colocar as legendas aqui bonitinhas para você ver, você conseguir focar no que eu tô falando. Enquanto eu vou cortar certas partes para você não ficar se perdendo no vídeo, porque eu me perdi durante o roteiro, coisa parecida. Então, às vezes você só tem que ir saindo de uma posição de desvantagem para uma posição de vantagem, até que você comece a fazer várias jogadas que aí sim te trazem bons resultados. E hoje eu me senti muito nesse negócio da desvantagem, porque parte da desvantagem é o conhecimento. Se você não sabe o que fazer quando você está em desvantagem, você vai continuar em desvantagem, porque você acha que aquilo é o seu normal. E não é assim. E aí, eu passei por algumas experiências não traumatizantes, mas que me ensinaram muito. E isso é a segunda coisa que eu aprendi hoje, que foi meio que aprendida de um jeito difícil, que é, se você está passando por um momento de fracasso, ou se você está errando, não é em si um momento de pânico, não é um momento para você entrar em pânico. É um momento de aprendizado. E principalmente quando você está muito cedo, quando é muito cedo. Eu dei essa dica uma vez e eu nunca parei para meditar sobre ela depois, que é, você deve buscar o máximo de fracassos o mais rápido possível na sua vida. Porque é muito fácil você fracassar quando você tem 18 anos. Porque às vezes o seu fracasso vai te custar R$ 50, R$ 100, ou uma semana de trabalho, ou alguma coisa do tipo muito pequena. Mas quando você tem, por exemplo, 40 anos de idade, que você tem uma família, você tem uma esposa para cuidar, você tem que olhar pelos seus pais, essas coisas assim, você tem muito mais responsabilidade, você tem muito mais em jogo. No momento que você fracassa naquela hora, o fracasso vem com muito mais potência e isso te destrói de verdade. E aí, o que você prefere? Gastar, sei lá, R$ 10 para ter um aprendizado para a vida inteira, ou você gastar R$ 10.000 para ter um aprendizado, para ter o mesmo aprendizado? Essa é a diferença. Então, eu fico feliz, eu fico grato de certo modo que eu consegui errar várias vezes muito cedo, porque eu sempre tentei fazer coisas novas, então eu errei muitas coisas muito cedo. Não que eu tenha o conhecimento suficiente para falar, tipo, nossa, eu errei em tudo, agora eu tenho conhecimento de tudo. Mas é muito bom eu saber que eu tenho essas várias sementes que foram plantadas dentro de mim de aprendizados que eu vou levar para minha vida inteira. E esses aprendizados vão ficar comigo. Por causa que eles... é impossível. Depois de hoje, do que aconteceu hoje, eu tenho absoluta certeza que eu vou ter, o triplo dos cuidados. Porque isso pode dar muito problema. E ainda bem que deu problema. Eu cometi esse erro hoje. Porque se eu cometesse esse erro, sei lá, daqui a 10 anos... Imagina que eu fiz esse negócio aqui, esse negócio deu certo, eu sei lá, tô com 5 milhões na conta. Aí eu faço esse mesmo erro juvenil. E aí no outro dia os 5 milhões da conta somem, sabe? Isso ia ser um pepino ruim. Mas hoje, o máximo que eu vou perder é o quê? R$ 80 que eu tenho na conta. Então,
não é que eu não vou ter um problema, não é que isso não vai ser uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça muito menor do que se fosse tipo 5 milhões. Então é nesse sentido. E esses foram aprendizados que eu tive, porque eu aprendi eles do jeito mais difícil, que foi errando, que foi fracassando. E ainda bem que não foi de um jeito ainda mais difícil, que seria se eu tivesse errado isso, talvez 20 anos no futuro, porque eu fiquei com medo, ou porque eu não confiei nos meus instintos, ou porque eu terceirizei a minha responsabilidade de resolver as coisas da minha vida para outras pessoas. E essas pessoas conseguiram se desenvolver e aprender as próprias habilidades e competências para não passar por esse tipo de coisa no futuro, enquanto eu não. Então, eu tive essa sorte. Se eu posso falar que de todas essas coisas, de todos esses problemas, de toda essa história que aconteceu comigo, eu posso tirar uma coisa boa, essa coisa boa é que foi um erro cedo, que vai trazer um problema muito menor do que se eu fosse fazer esse mesmo erro no futuro. E esse conhecimento vai prevenir eu de passar por esse problema. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Você só vai aprender se for do jeito difícil ou mais difícil. Se você não está passando por experiências difíceis, você não vai aprender. A vida é assim, a vida é feita para ser difícil e momentos assim, momentos de erro, momentos de fracasso, momentos de meu Deus, como eu sou burro e meu Deus, como eu sou inocente, são coisas comuns. Mas isso não quer dizer que elas devem ser o seu comum. Você tem que conseguir passar por essas experiências e aprender e crescer a partir delas. A segunda lição seria boas ações, grandes resultados vêm de boas posições e boas posições vêm de boas jogadas. Se você está numa posição de desvantagem, você não está conseguindo o resultado que você quer, você tem que, aos poucos, buscar uma posição melhor e não um resultado melhor. Então você pensa, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer hoje que vai me melhorar nisso, nisso, nisso? O que é a uma coisa que eu posso melhorar 1%, 10% ou até 100% com coisas que eu tenho à minha disposição? E aí, aos poucos, você vai chegando numa posição cada vez melhor e conseguindo ter mais alavancagem, tendo mais resultados. E o terceiro, fracasse o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você fracassar, mais rápido você vai aprender e menos você vai ter que investir nesse fracasso para ter o conhecimento de volta. Então, o retorno sobre o investimento é muito maior do que se você deixasse esse erro para cometer em 20 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, porque nesse momento você vai ter muito mais responsabilidade e você vai ter muito mais coisa em jogo. Então, se for para errar, erre cedo, aprende cedo e não cometa os erros de novo. Porque aprender é a mesma situação, comportamento diferente. Se você não muda o seu comportamento, quer dizer que você não aprendeu. E se você não aprendeu, quer dizer que você é menos inteligente do que uma pessoa que aprendeu da primeira tentativa ou do primeiro erro que ela teve. Bem, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Seja forte, tenha um ótimo dia, até mais.